Olá amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início no vídeo 7. Vamos falar sobre o dilúvio. Nós fizemos aqui a cronologia bíblica e você se lembra quando nós nos vídeos anteriores nós desenhamos essa cronologia, que nós tivemos a criação, depois a queda de Satanás e aí então nasceu o primeiro homem, né? Foi criado por Deus o primeiro homem. Isso é cerca de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E depois nós, para complementar, nós tivemos o período antediluviano, que entre o primeiro homem, Adão, e Noé, ocorreram 1656 anos. É quase uma era, né? Então vocês imaginam o seguinte: quantos homens, mulheres, crianças nasceram nesse período? Milhares, 1656 anos, ao ponto de quando chegou aqui no dilúvio, a terra estava totalmente povoada. Foi um crescimento exponencial, o homem estava ali procriando, gerando filhos, se reproduzindo. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, multiplicou-se bastante o homem, mas a geração, aquela geração de homens eram realmente más. Continuavam fazendo como Adão, como Caim, traíram Deus, não assumiam suas responsabilidades. Pelo contrário, se deixaram levar pelo seu mau coração, transformando o mundo só em pecado, violência e maldade. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Porém, Noé era um homem que Deus achava graça dele, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, perfeito, e andava com Deus constantemente. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso está escrito no Gênesis capítulo 6, versos 10. 3 filhos mais Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então Deus anunciou a Noé que iria destruir todo o ser humano na face da terra. Anunciou a Noé que iria destruir a raça humana e deu ordem que Noé construísse uma arca. Então, diante da ordem de Deus, Noé passou a projetar a construção dessa arca. Mas vejam, qual o tamanho dessa arca? Para poder saber o tamanho, precisa saber quem vai, né, na arca. Então, quem que vai nessa arca? Foi feita uma lista, né, dos convidados da arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então, olha só os convidados: Noé e a sua esposa, Sem, que é o filho mais velho de Noé e a sua esposa, Cã e a sua esposa, Jafé e a sua esposa. Mas o prefeito não vai? Não vai. E o governador? Não vai. E a sogra? Não vai. Esses foram os convidados: Noé, Sem, Cã, Jafé e as suas esposas. No total de 8 pessoas foi a lista de convidados. Mas disse mais Deus: de todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Está escrito em Gênesis. Então imagina a quantidade de animais que iriam na arca. Então essa arca precisava ser grande também. Além dos animais, também das aves do céu, 7 e 7.
macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Muito bem. Agora imagina só, dentro de uma quantidade enorme de animais, qual deveria ser então o tamanho dessa arca, não é? Porque existiam animais gigantes, né? Qual o tamanho desta arca? Tem as medidas da arca na Bíblia? Tem. Media-se 137 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, sendo 3 andares no total. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da arca, nós temos aqui a arca, tamanho de um avião, do maior avião hoje que existe na face da Terra, de um barco, de um ônibus, só para vocês entenderem. As medidas no passado era passado em côvados, né? Então a arca tinha 300 côvados de extensão. Aqui então era marcado em côvados, que dá justamente esse comprimento, largura e altura. A arca começou a ser construída e o tempo que demorou, você imagina, construir uma arca desse tamanho com 4 pessoas apenas, né? Noé e os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então uma arca desse porte, numa época em que não se existia estrutura para poder cortar a madeira, para poder trazer, não tinha caminhão, não tinha trem para trazer a madeira, com certeza demorou bastante tempo. Segundo a Bíblia, não tem uma data correta, mas demorou entre 80 e 120 anos para se construir essa arca. E construída a arca, os animais, né? Deus tomou os animais e eles entraram dentro da arca. Os animais vieram, por certo, não precisou caçar os animais para eles entrarem, né? Você imagina, numa época como aquela, lá 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, não importa, uma arca desse tanto, era uma construção e tanto. Imagina como isso não devia gerar curiosidade nas pessoas, né? Que perguntavam para Noé, mas aonde vai esse barco? E Noé, por certo, falava, né? Olha, Deus vai vir destruir a terra. E era tomado com um espírito de brincadeira. Você ficou maluco, não é? Você tá doido, né? Então devia ser realmente um ponto turístico aonde estava essa arca. Mas aconteceu o quê? Que a palavra se cumpriu. Diz a Bíblia que choveu 40 dias e 40 noites, que Deus abriu os abismos e também caiu do céu uma chuva torrencial, e até que chegou um momento que a arca flutuou e os homens tentaram entrar na arca, mas não tinha condição porque estava betumada por fora. O anjo havia betumado. Noé não tinha condições de abrir a arca e todos os homens, mulheres, crianças daquele tempo morreram, os animais, só restaram os integrantes da arca. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Essa é a foto dos montes de Ararat na atualidade. Fica no Iraque, é um lugar de difícil acesso, muito montanhoso. E no nosso mapa do Crescente Fértil, o Monte Ararat fica nesta região aqui. Como a arca estacionou nos montes de Ararat, então Deus disse no capítulo 9 do Gênesis, versículos 11 a 13: E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E aí então, o arco-íris é um sinal, né, que Deus não destruiria mais a terra através do dilúvio. Esse é o nosso vídeo que nós fizemos hoje. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se você quiser receber mais vídeos como esse, que nós estamos na verdade fazendo a leitura da Bíblia de uma forma diferente, pequenos vídeos
5, máximo 10, 15 minutos cada vídeo. E a nossa ideia é fazer com que aos poucos nós vamos lendo as partes mais importantes da Bíblia. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esses, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, toda vez que nós postamos um vídeo, você recebe uma mensagem no teu celular ou até no seu PC, mostrando Amigos da Bíblia postou mais um vídeo, você vai ter a oportunidade de assistir. Gente, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, tudo de bom, Deus que abençoe vocês grandemente e espere por nós até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso aí, tchau, tchau.